Ei, eu fico bonita com cara de brava, né? Nem sou brava nada, sou boazinha. Boa noite, salve, salve! Boa noite, meus guerreiros! Beleza, galera? Tamo Como é que junto. vocês estão? Na paz? Tudo bem? Meu áudio está bom? Áudio do O professor áudio Jeff? do professor Jeff, tranquilo? Nossa, tem um monte de gente dando boa noite aqui, eu já falo boa noite. Primeira coisa, vamos lá, estamos diante da nossa Covid. Álcool está aqui, tá, pessoal? Estamos passando álcool na mão o tempo todo, tô com a mão ressecada, se alguém tiver aí um bom Deu hidratante. alergia, professora. É, não Deu tem alergia como na minha não. unha de tanto álcool que já Nem passou. unha tenho mais, ó, curtinha. Porque como é que você tem unha grande pra encher de tranqueirinha dentro, Não de dá. covidinhos? Tive que tirar tudo, unha curtinha, não tem nem graça mais, ó. Pra manter a higiene, Nasci estamos sem homem, máscara graças a porque não Deus. tem como, né, pra fazer a live de vocês. Mas fiquem em casa quem puder se manter, principalmente aqui em Rondônia, que agora que está começando esse surto. Verdade. Vamos Verdade. rezar, eu sempre falo isso pra vocês. Elevem seus corações a Deus, porque Ele é o único que realmente pode tirar a gente dessa Fato. armação que nós, seres humanos, colocamos. Não diga que foi Deus que deu praga, porque o ser humano é especialista em criar pragas. Então, somos nós mesmos que criamos essa praga para nós, tá? Fato. E deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Então, assim, vamos tentar dar uma aula com uma posição, lá e cá, né? Né, prof? 1 metro. Mantendo distância, você fique longe. Vamos tentar Ai, manter gente. A gente tem uma telinha aqui que a gente Tá tentando manter se aqui. enxerga, É. e aí o Zé ele coloca uma placa bem grande. Olha aqui, que é na câmera, e não fique se olhando na tela, porque a gente quer se olhar. É. Vou tentar manter os dois para saber a distância e o enquadramento, para vocês me enxergarem e enxergarem o Prof. Jefferson. Pronto. Olha só, essa aula faz o quê? Uns 2 anos? Faz uns 2 anos que a gente tenta fazer essa aula maravilhosa de raciocínio lógico Eu tô vendo. com português. Cara, porque eu sempre falo isso em todas as minhas aulas, eu sempre falo isso. Porque o raciocínio lógico, o maior problema do raciocínio lógico é que a pessoa não consegue interpretar, professora. Não consegue entender o que é sujeito, o que é verbo, às vezes, o que é um conectivo. E toda a vida a gente sempre comentou, toda a vida a gente tentou fazer essa... Vou até preparar o ombro, ó. Beijinho no ombro. Português, gente. Não falo. Eu sou top. Eu sempre falo, Não né? eu, né? Minha língua. Raciocínio lógico é a matéria mais fácil do mundo, porque português é, né? Difícil. Raciocínio lógico nasceu né, antes de Cristo, verdadeiro ou falso. Português, né? Todo ano é difícil, é difícil. Então, assim, a gente sempre tenta fazer, né? Sempre matemática, né? É exata, 1 mais 1 é 2. Hoje, pro resto da vida, português não, tu tem que saber interpretar um monte de coisa. Porém, as duas matérias se entregam muito juntas uma com a outra. Vocês vão ver hoje que essa parte de raciocínio lógico, proposição, ligado dentro da tabela verdade, conectivos, né? Vocês vão ver que você entendendo sujeito, verbo, complemento. E os conectivos, quais são os conectivos que eu sempre falo na aula? Conjunção e pronome. E preposição, só que aqui não entra a preposição, tá? Mas conjunção e pronome relativo. Decorou, meu bem. Já era. Por quê? Lembra lá do nosso sabão em pó? Ah, se todo branco fosse assim. Se eu tiver um se todo branco fosse assim, eu tenho proposição composta. Se eu não tiver uma oração dentro da minha ace aditiva, adversativa, alternativa conclusiva explicativa, eu tenho subordinada. Sempre que você tiver uma oração, aí de um lado tem sujeito, verbo, complemento, vírgula, conectivo, subordinado, acabou. Proposição simples. Complemento, ouvi falar em complemento. Falou em complemento, você lembra do quê? Começa a lembrar das proposições compostas. Compostas. Olha só que interessante. É isso aí Aí mesmo. você entra na composição, dentro das proposições compostas, você começa a entender conectivo, se é verdadeiro ou falso, e a gente começa a fechar. Uma matéria liga a outra, não adianta! Né? É isso mesmo. E tem questões que você consegue matar. Vocês vão ver aqui, trouxemos várias questões, uma com a outra. A minha parte vai ficar mais na hora de resolver a questão, porque essa parte aqui dessa teoria, não sei não. Eu consigo resolver as questões, a gente até fez um teste aqui. Primeira coisa que eu vou falar, nós não ensaiamos essa aula. Eu não vi o material dele. Hoje ele só mandou material e falou assim, coloca uma questão vira. aí. Eu coloquei. Mas a gente não teve tempo, tá? Porque tá todo mundo corrido, pá, igual vocês, vida de corrida. Igualzinho, exatamente. Então a foi gente desse não jeito. preparou, mas o professor Jefferson vai dar aula de explicação, de raciocínio Rapidinho, lógico, coisa pequena, simples. e a gente vai para as questões e aí eu mostro É. como que você aplica o português lá dentro. Bem simplesinho, pessoal. Eu sempre falo sentença. Não, pode até ficar, professora. Sentenças dentro do raciocínio lógico é muito simples.
Ó, o que nós temos que tomar cuidado? O que é proposição? Dentro do raciocínio lógico, a gente sempre trabalha com proposição. E proposição, de forma bem rapidinho, porque você já sabe, é uma declaração. Eu estou declarando alguma coisa, tem que declarar. E essa declaração ela vai ter que ter o valor lógico verdadeiro ou falso, senão eu não consigo chegar na decisão. Porque eu só consigo saber... Gente, raciocínio lógico é tão fácil que só tem duas respostas, ou é verdadeiro ou falso. Acabou. Simples. Ou é verdadeiro ou é falso. Simples assim. Deixa eu só fazer um complemento Pode aqui. falar, a gente tá junto. Ó, se é declarativa e para ser proposição, e aí eu vou conseguir saber se é verdadeiro ou falso, pense assim, ó, você vai ter que ter o seu sujeito, o seu verbo e o seu complemento. Só que esse seu sujeito aqui tem que ser identificado para não ser essa sentença aberta. Exatamente. Tem que ser, então você tem que identificar esse sujeito. Olha que doideira. Então se você tem que identificar esse sujeito, por exemplo, o Jefferson é professor. Então eu estou identificando esse sujeito. Por quê? Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Se não tem sujeito, verbo, complemento, eu tenho uma proposição? Não tenho. Português. Raciocínio lógico. Então nós não temos uma proposição. E outra coisa, aí você entra até mesmo no português, você tem que entender isso. Por quê? Pesos. Pesos não são proposições. Só que você usa muito isso no português. Pesos não são proposições. Por quê? Não são proposições, porque eu não consigo chegar no valor verdadeiro ou falso. Por exemplo, eu perguntei qual é o seu nome? Joana. Verdadeiro ou falso? Não consigo chegar. Aí eu vou fazer uma explicação, uma exclamação. Corinthians campeão! Não. Sim. O melhor do Brasil! Não! Corinthians, melhor do Brasil. Não. Coloque aqui agora, o melhor. O melhor. Depois a gente fala de time. Né? Cortou a transmissão. Cortou a transmissão? O Zé falou que vai cortar a transmissão agora. Depois a gente conversa de time, tá? Vamos lá. Ó. E aí uma ordem, eu vou fazer uma ordem. Ó, eu vou dar uma ordem, né? Por exemplo, eu vou dar uma ordem. Zé, não pare essa transmissão. O que aconteceu? Eu dei uma ordem, então não consigo chegar no valor lógico. E nós temos sem verbo, proposição sem verbo. O que a professora acabou de falar, professora? Sujeito, verbo, complemento. Então, se eu não tenho esse carinha aqui, o que acontece? Eu não tenho uma proposição. Um excelente livro de língua portuguesa. Um excelente livro de língua portuguesa. Eu tenho algum verbo? Não tenho. Então, eu tenho uma proposição? Não tem. Um exemplo bem legal aqui. Isso aqui caiu na banca CESP em português. Eu tenho a seguinte oração. Pessoa é imaculada. Imaculada. Na verdade, era a pessoa. Vamos colocar aqui caixa baixa. Aqui. A pessoa é imaculada. Vamos fazer análise sintática para saber se é uma proposição. Verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento. Essa pessoa é determinada? Não. Não. Não é determinada. Eu consigo identificar quem é essa pessoa? Não. Não consigo identificar. Então, não é proposição. Então, vamos mudar isso aqui. Vamos colocar a Joana. Sujeito, verbo, complemento. É proposição, professor? Perfeito. Identifico quem que é o meu sujeito. Exatamente. Determino quem é o meu sujeito. Prestem bem atenção que existe o sujeito, mas eu não consigo dizer qual é o nome desse sujeito. Então, agora eu tenho Joana, é imaculada. Beleza. Mas o que a banca CESP fez lá em português? Ela tirou isso aqui e chamou isso aqui de oração. Continua sendo oração? Não é mais. Isso aqui é uma frase nominal, porque não tem verbo. Joana, e aqui é apenas o adjetivo que está caracterizando, não é mais uma oração. Então, se não é oração, não é proposição. Isso como é que é o nome? Isso aqui é uma frase nominal. Uma frase nominal. Frases nominais não são proposições. Não entra, olha que legal, não entra no raciocínio lógico, pessoal. Olha só a integração, você consegue entender muito o raciocínio lógico. Que bacana isso daqui, velho. Ó, estão entendendo? Manda um salve aí, não pode chegar perto. Dá-lhe timão, lógico, melhor. Não, olha aqui, argumento inválido. Isso é isso mesmo. Pro timão. Pro timão, argumento inválido, jamais. Ó, não tem tempo, mas ó, quer ver? Rapidinho, só para você entender. No Brasil, sabia que você consegue, com um simples nome, você identificar qual é o time? Quer ver? Se eu falar assim, ó, Cheirinho, qual time você lembra? Cheirinho? Cheirinho.
Sei lá. Flamengo. Você fala vice? Também. Se eu não entendo nada de futebol, Vasco. coitado do Você, Vasco. vice é Nunca Vasco. chega, nunca chega. Você fala assim, ó, não tem mundial. Palmeiras. Palmeiras. Então, você fala Palmeiras. Até a professora sabe que não tem mundial. Você fala assim, ó, Timão. Corinthians, você já sabe. Velho, né? Você já, né? Menina. São Paulo. São Paulo. Tá vendo como é que é? O time leva, né? O nome já leva, você já leva o time. É assim mesmo, mas tudo bem. Então, pessoal, isso aqui é importantíssimo. Olha só, sem verbo não tem proposição. E é assim, por que isso é importante? Porque quando a gente começa a trabalhar com proposições compostas, você tem que ter essa proposição aqui. Entenda, olha só. Esta proposição, só que esta proposição eu vou precisar somar com outra proposição. Olha que interessante. Eu tenho esta proposição, tem que ser verdadeira ou falsa, e eu vou ter que somar com outra proposição que é verdadeira ou falsa. E quando eu tenho essa conexão aqui, olha só, esta conexão, isso aqui se chama de proposição composta. Período composto, lembram disso? Período composto? Pois é. Composto. Olha que interessante. Só que entenda, eu tenho uma proposição simples, mais uma proposição simples. A soma das duas é uma proposição composta. Período composto. Olha que legal isso daqui. Ó, em português, passando para português, o que é uma proposição composta? Período composto coordenado. Subordinado não vai ser proposição. Eu não sabia disso. Estava falando com o professor Jefferson agora. Na época que eu estudava, pode vir mais para cá, professor, aparecer lá? Na época que eu estudava, não cobrava isso aqui não. Eu só aprendi, eu decorei assim, que isso aqui não era proposição, para ser proposição, era uma oração e um conectivo. E não é. Porque se não entrar aqui, ó, se eu tiver, por exemplo, uma oração subordinada, não entra mais. Adjetiva principalmente, porque está caracterizando o sujeito. É o predicativo, em tese é o predicativo do sujeito. Exato, o predicativo do sujeito, né? Por exemplo, ó, o carro é azul. Vamos ver se eu lembro. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Aí eu tenho aqui um sujeito masculino e um artigo definido masculino. Ah, moleque! E olha só o que você tem aqui. Sujeito, verbo e complemento. Olha que legal, gente. Olha, eu ainda lembro disso aí, tá vendo? Tô lembrando ainda. Lembrando, gente, conectivo. Esse conectivo é importantíssimo. Né? Que dentro, olha só, dentro do raciocínio lógico nós temos 5 conectivos. Né? A gente começa a trabalhar 5 conectivos. O principal que eu sempre falo, nós temos 2. Um é quando eu falo de conjunção, que é o E. Então, por exemplo, eu tenho um conectivo E. Né? O E é uma conjunção, usa isso direto. Aditiva. É, conjunção aditiva, eu estou somando isso e isso. Tá? E eu tenho também o se, então. Lógico, nós temos mais conectivos, né? O se, então, né? Nós temos o ou. E nós temos o se e somente se. Só que aí, ó, esse daqui a gente estava até conversando. Que este daqui, ó, é o que mais cai. Eu sempre falo para vocês que dentro do raciocínio lógico, eu acho que o cara que faz as provas de ACESP e as outras questões, ele ama a condicional. Ele ama! Eu acho que ele tem uma tatuagem assim, ó, professor. Ó. Sim, então. Assim, ó. Porque o sim, então, é uma setinha, né? Eu acho que é assim, ó. Eu acho que ele tem uma tatuagem assim. No braço dele. Porque ele ama isso aí aqui. Toda vez que ele vai escrever, ele, opa, sim, então. Opa, sim, então. Mas é desse Deixa eu só fazer um adendo aqui, ó. As orações subordinadas no período composto não são proposições, exceto me assim, então, tá? Uhum. Porque ela é subordinada, ela é uma oração subordinada condicional, adverbial condicional, mas ela vai ser, o restante não vai ser. E a gente vai trazer alguns exemplos e eu vou mostrar para vocês. Condicional, gente. Então, cuidado com isso aqui, tá? Porque tem caído muitas questões de raciocínio lógico, não só de raciocínio lógico, mas de português também, falando disso daqui. É uma das coisas que mais tem caído muito.
em prova é justamente isso. Proposição mais proposição. Isso daqui é uma proposição composta. E tem caído muito isso daqui. E essa junção, sempre eu tenho que ter um conectivo. Sempre conectivo. Sempre conectivo. Se eu não tenho esse conectivo, não é uma proposição. Viu? Que legal. Simples. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Crises, Por enquanto... desesperos, raiva, sofrimento, frio, calor, dor de barriga, dor de cabeça, não? Gripe, não? Não. TPMs, Não. dívidas, Sempre. boletos, Sempre. lisos. Ah, então, né, concurseiro. Nossa, hoje eu Chifres. tive um estresse danado com uma Chifres. conta. Chifres, não? Sabe quando você vai fazer uma compra no cartão de crédito e o banco diz, não aceito. Aí você vai lá e paga no boleto. Aí 3 dias depois o banco aceita a sua conta. E aí quem faz para se tornar essa desgrama dessa conta? Passei a manhã inteira. Federal reclamando. Ah, Federal reclama. qualquer um centavo é meu, não dou pra ninguém Federal não. reclamando, ó. É Então meu. vamos lá, pessoal. Então fica aqui aqui, é uma das dicas, gente, tá? Isso aqui a gente vai voltar toda hora para vocês entenderem isso daqui. Guarda muito isso daqui, pesos não são proposições, tá? Utiliza muito, sim. Ó, declaração. O que é uma declaração? Proposição. Essa proposição tem que ser um sujeito, um verbo e um complemento. Lembra disso daqui. E essa proposição, ela tem que ser o que? Verdadeira ou falsa. Tu tem que chegar nesse valor. Lembrando ainda que nós temos algumas sentenças que não são proposições. São sentenças, mas são proposições. E lembrando principalmente as sentenças abertas. Por quê? Sentenças abertas é quando eu não consigo ter aquele carinha que vai determinar, que eu estou determinando quem está fazendo. Tá, pessoal? Essa proposição mais proposição, né? Porque... Aqui, a Suliane. Cadê, Suliane? Verônica, tá doidinha pra falar. Tá bom, não vou falar mais não. Fala. Não, eu não Sai. quero falar nada não. Fala. Vamos Vou lá, falar não mais quero não. falar nada não. Tô de boa. É que ela sabe que eu falo muito, né? Ah, é? É. O português manda parar de falar, senão... Ah, então vai te falar, Não fala mais nada não. Vai, não vou falar mais Mentira, nada não. volta aqui. Não vou falar mais nada Mas não. é que a explicação é dele, gente. É por isso que é ele que tá falando. Não vou falar mais nada não. Eu não sei explicar isso. Eu só coloco o português dentro. Então, Vamos pra questão? aqui, ó, rapidinho. Agora, a questão é minha. Lembra? Ah, é Primeira sua? questão de raciocínio lógico. Eu vou fazer baseado no português, sem saber raciocínio lógico. @ professor Jefferson Fulaneto. Siga a gente lá, pessoal, nas redes sociais. Eu nunca peço isso, sabia? Não? Nunca pedi. Então vai Nem pedir. sabia que podia. Não? Não sabia. E professora Verônica. É @profgramática. Nem sei, Prof. Verônica Gramática. A pessoa não Prof. sabe nem o próprio perfil. Verônica Gramática. Gramática? Isso. Ah, é? Gramática. Tu é doido ao tamanho disso aqui, mano? É o seguinte. Cadê Verônica? PVH aqui, tamo junto. Ah, tudo bem, meu amor? Faz tempo que eu não apareço, né? Cara, Tá hoje fechado. É que eu não saía de lá, pô. É, eu quero saber quando é que vão chamar a gente pra ir lá, né? Poxa vida, ó. Ia ser legal com, olha, tapioquinha lá, topinho. Eu batia cartão, na verdade, Gregório. Eu ia todos os dias, 2 vezes por dia. Eu ia antes da aula, eu dava aula à tarde e ia fazer o lanchinho da tarde. Aí vinha, dava aula à noite e ia embora jantar, todos os dias. Assim também assim é fácil, né? Ei, hashtag patrocina nós. Deixa seguinte. na cara escutar isso aí, que nós vamos levar uma Não, pelo já. menos pra gente comer poxa, uma tapioquinha ali, ó, ei, do Rocha, velho. Vamos lá, vai, faz aí. Primeira questãozinha, ó. Julguem o item a seguir a respeito de lógica proposicional. Não sei, porque faz tempo que eu não estudo esse negócio. Vamos lá. A proposição. Então lembre, que macete que eu dei para você? Procurar sujeito, verbo e complemento. E aí um conectivo ligando a um outro sujeito, verbo e complemento. Então, para ser uma proposição composta, eu tenho que ter isso aqui, ó. Sujeito, verbo e complemento. Lembrando que esse sujeito aqui tem que ser identificado, tá? Se for um ele, pessoa, não sei quem é, não vai ser. Aí vou ter um conectivo aqui, que símbolo que eu vou usar aqui? Vou colocar um e e um ou. São esses? Tem mais um, né? Tem mais, que são os diferentão. Mais sujeito, verbo, complemento de novo. Eu vou ter uma proposição composta se eu tiver esse formato aqui. Então, vamos lá. A vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado é consequência... Opa, sujeito. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Beleza. Aqui eu tenho meu verbo.
consequência da radicalização do Estado em suas posições políticas. Complemento. Pode então ser isso aqui? Jamais. Questão errada. Acertei, professor? Acertei, é isso mesmo? Acertou! Você ganhou mais um ponto. Essa aqui é sua. Agora eu me lasquei, porque o português, quem me conhece sabe como é que é minha vida de português, a língua portuguesa. Professor, você sabia que teve uma vez, vem de mim, Zé, vem na gente, já pediu, só antes de fazer essa questão. Teve uma prova. Você me falou, eu acho que você me contou. Falei, teve uma prova do MPU, gente. Poxa, era analista, perito, contador da NASA, CIA, CSI. 50 mil reais por mês? 50 mil reais não, era 60 mil reais por mês. Eu simplesmente, gente, eu acertei quase todas as questões de específica. Eu tinha acertado as 70 questões, eu tinha acertado 58 líquidas da específica. Chegou na básica, eu acertei todas de raciocínio lógico, todas de tudo. Português, eu acertei uma. Errei o resto. E aí uma errada anula uma certa. Eu fiquei com 24 pontos, eu precisava de 25. Eu entrei em recurso com todas as questões que eu errei. E adivinha, não passei. Não ganhou. E se eu tivesse acertado só mais uma, eu tinha passado em primeiro lugar, tipo 20 pontos na frente do segundo. Português, ó. Português. Beijinho no ombro. Obrigada. Então, minha dificuldade no português é gigantesca. Mas raciocínio lógico resolve. Vamos ver se o raciocínio lógico resolve. Vamos lá. Cadê, bebês? Vamos ver. CESP, ó, me falou Ministério Público, me tremi todinho agora, ó. Vamos lá. No Desse trecho. ano, hein? Oi? Desse ano. Desse ano ainda, ó, lascou. Vamos lá. Nem ela própria contava consigo. Como o galo crê na sua crista? Existe uma relação de oposição entre as orações que compõem o período. Opa! Oposição. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui um nem, professora. E no raciocínio lógico, nem sempre é o e mais não. Então, se você for organizar mesmo a questão, eu não tenho aí uma oposição não, hein? Ó, dá para fazer assim, ó, nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Então, olha só, nós temos aqui, ó, né, temos proposição aqui, nós temos proposição, porém aqui eu tenho o e não aqui, ó, é soma. E soma não pode ser, então a questãozinha, ó, é errada, não pode ser oposição. Opa, como que é? Existe uma relação? Oposição. Ah, é errada, isso mesmo. Tá errado, não tem oposição aí não. É um e não, é tem uma nada a ver. adição. É uma adição, porque pelo menos o raciocínio lógico e é um mais o outro. É como se fosse, então, tá errada a questão, hein? Errada a questão. Acertei? Não tem. Acertei. Pega, moleque! Próxima, essa aqui acho que é pra mim. Proposição simples. Soldado, cumpra suas obrigações. Quem é o sujeito de... Opa, aqui não tem nem relação com o sujeito. Eu já achei... Ó a cantada do verbo aqui. Esse verbo tá em que conjugação? Nós temos indicativo, que é uma certeza, lembra? Eu tenho subjuntivo, que é uma hipótese. Eu tenho imperativo. Essa daqui é uma conjugação no imperativo, é uma ordem. E ordem não é proposição. Senta! Então, olha só que interessante, pessoal. Rapidinho, vem de mim. Ó, ordem é imperativo. E imperativo, o que eu falei pra vocês? Não são proposições. Olha que simples. Viu como que o português resolve sua vida? Raciocínio lógico também. Ah, moleque. Vamos ver. Mais uma. Mais uma e daí fica pra você. Não, essa daqui também é... Faça essa daqui, que essa daqui é mais tranquila. Bati o olho e já vi. Ah. De novo, ó. Acesse e verifique. Né? E outra. Olha aqui, ó. Exclamação. Não, aí, se você erra essa questão, não vou... Precisa dizer por quê? Não. Não precisa, né? Tem uma ordem e tem uma exclamação. Exatamente. E outra, a banca veio tão malvada, gente, olha só. Que ela colocou aqui, ó, o E. Ó, P e Q. Em tese, seria P e Q, né? Se não tivesse um verbo mandando, outro verbo mandando. E não tivesse. Né? Porque eu tenho o conectivo E, né? Porque eu tenho o conectivo E. Que malvado, hein? Mas não são proposições. Então, se não são proposições, podem entrar? Sabe qual é o problema disso aqui? Na hora da prova você tá com tanta diarreia, ansiedade, que você não enxerga a ordem e a exclamação. Não, então mesmo. é um risco.
Vamos lá, pessoal, vocês estão conseguindo? Estão conseguindo entender aí, galera? Manda um salve aí pra gente. Sei que nada sei. Sabe sim, Henrique, não Sei fala que isso nada não. sei? Henrique é o xará do meu boy. Ixi, boy magia? É, meu... Vai, moleque. meu namorado. Rio Grande! Tamo junto, pessoal. Né, Rio Grande do Sul, tamo junto, galera. Mas, bah, galera. Eita, tem o pessoal lá, não é de lá É daquela da minha terra. Gente, quem é que... Vem na gente. Quem é que parece que é do Sul? Branco, mas branquinho não há. Oi, branquinho no ar. O Sul é ela é do Sul, né? Hã? Falsificado. É. Você dá, Tá de onde? Eu sou do Paraná. Paraná do Sul mesmo? Sou do Sul. Nega desse jeito? Eu falava dente, falava leite quente, dos dentes da frente. Adivinha de onde e que falava eu sou? porta. Adivinha de onde eu sou? Da Bolívia. Eu sou da Bolívia. Mentira. Minha avó é boliviana. Mentira. Juro pra você. Mas você é albino, então? do Sul. Nasci no sul de Rondônia. Tua família é branca ou você que é albino? Não, eu que sou pôde mesmo. Eu não sei, eu sou tão boliviano que eu nasci falsificado. Louro de olho azul. Mas tu não é albino, não? Não, né? Não, sou não. Eu sou, assim, o albino é o 0. Eu sou o tipo 1. Eu já fui atrás da Mas então a tua família não é branquinha, não, só você. meu pai é paranaense. Mas aí casou com minha mãe, que a mãe dela é minha avó é boliviana, nasceu em Curitiba. Meu povo é tudo misturado. Caramba. Tomei banho de que boa, assim. Nada a ver, né? Eu pareço do sul de Rondônia. Vamos lá. Eita, moleque. Vamos ver aqui, ó. Essa daqui é tua. É minha? De É. português aqui, ó. A conjunção que aparece no início Exceto da do declaração. exceto, considere que ele é uma ideia de... Vamos ver. Nossa, bate o olho e já vê. Moleque, é uma conjunção, exceto... Tá. Se é condição, né? É condicional. Já matou. Se entrar as bactérias, houve variação. Acabou. É isso? É. É isso? É. É isso aí, pô. Gente, sério, é só isso? isso. Se, condicional, acabou. Acabou. Caramba, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Sabia que a CESP, ela tem um negócio assim, ó. Por exemplo, eu digo assim, ó. Penso, logo, existo. Caiu essa questão em prova. Você penso, logo existo. Isso é uma proposição composta, proposição simples. Se for uma proposição composta, qual é o conectivo? Qual é o conectivo? Sabe por quê? Porque aqui, ó, se você pega penso, logo existo, existe uma condição. Qual é a condição de existir? Pensar. Então, eu penso, então existo. Então, existo. Então, aqui eu tenho uma condicional. Cuidado com isso daqui, Para não ó. confundir com a... Exatamente. Para conclusiva. Porque muitas vezes, eu sempre brinco com vocês, até coloco aqui, por exemplo, né, tatu, né? Tem um gatinho bonitinho aqui, eu tenho uma condicional, né? Olha aí, ó. Meu filho. Chorão. Meus filhos aprendam. Seguinte, então, só que muitas vezes a CESP e FGV, meus queridos. A FGV também tem essa Maldade. Muita maldade. Qual é? Elas são apaixonadas. Eu sempre brinco que o cara que faz, o examinador da CESP e FGV, ele é apaixonado por condicional, tá? Muito apaixonado por condicional. Porém, ele odeia o se então. Muitas vezes ele coloca, por exemplo, uma condicional aqui, ó, mas ele não coloca o se então. Então, nessa questão, ele colocou o se, mas o então? Tá escondido. Tá escondido, entendeu? Tá escondido. Tá então, aqui, né? na vírgula. Na vírgula. Então, cuidado com isso daqui, pessoal. Muitas vezes, a banca adora esse negócio de condicional, porém, ela muitas vezes odeia o se então, né? Então, esse penso, logo existo, tem que tomar muito cuidadinho com isso, hein? Ó, e nesse caso aqui dessa oração, ó, ela não tem complemento. Não tem complemento. Ó, sujeito, eu. Eu. Verbo, penso. É mesmo, olha só. Mas valeu, porque eu penso. E aí, como ele vai jogar aqui na proposiçãozinha, Verdade, eu existo. Eu existo. Nossa, é mesmo, olha aí. Então tem esse negócio aí também, tem aquele sujeito oculto aí, né? Isso sujeito oculto? É, sujeito oculto, tá lembrando? Ah, moleque, sujeito oculto, né? Porque o próprio verbo já diz qual é o sujeito. O sujeito. Né? Não tem o complemento, mas ainda assim é proposição. É, legal isso daí, ó. Próximo. Muito bacana, vamos lá. Estão entendendo, pessoal? Tá belezinha aí, ó? Faz essa. Deixa eu ver se eu dou conta dessa. Dá, hein? Antônio fuma 10 cigarros por dia.
Logo, a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro. Representa uma proposição composta. Opa, se é composta ficou fácil para mim. Vamos ver. Antônio fuma cigarro. Sujeito, verbo, complemento. Logo, a probabilidade de sofrer infarto é infarto 3. Opa, é 3. Sujeito, verbo, complemento. Que é a de Pedro, que não é fumante. Eu tenho se então? Ah, isso! É? Exatamente. Identificaram, pessoal, como é que eu fiz a paradinha? Eu achei um sujeito, um verbo e complemento aqui, uma oração composta. Então, uma oração. Então, eu tenho uma proposição. P. Isso. Logo. Aí, aqui eu vou ter toda uma oração de novo, ó. Exatamente, outra oração. Outra oração. Agora, que é a de maior que a de Pedro. Beleza, Exatamente. aí aqui eu tenho uma outra oração. Exatamente. Que vai ser o que. Exatamente, que é uma proposição composta. Olha só, gente, caiu o INSS essa questão, hein? Interessantíssimo isso daí. Professora, tem uma pergunta ali, ó. Então vai lá, vai fazendo Renato. a outra. Né, pessoal? Então, olha só que interessante, ó. Né? Então, você tem aqui, ó, o P, o se, então, que. Né? Que é justamente o quê? Uma proposição simples, né? Simples, né? Mais um conectivo, que também é uma proposição simples, né? Simples. Aí que tá a grande sacada, pessoal. E aqui, ó, conectivo. Mas, professor, que é um logo, professor. A gente aprende no raciocínio lógico que é o se então. Não é, gente, nem sempre é o se então, não. Tá, pessoal? Nem sempre é o se então, não. Eu tô falando de condicional. Então, é uma condição, né? Se isso é aquilo, logo aquilo. Então, é uma condição daquilo acontecer. Tá? É sempre que aparecer o logo, ele vai dar essa ideia de... É sempre, mas tem que dar essa ideia. Então, tipo assim, isso, aquilo, logo, não sei o que lá. Se o Jefferson quer, então, ele não sei o que lá. Né? Na verdade, pela interpretação, a gente consegue observar. Se Antônio fuma 10 cigarros por dia, então a probabilidade de ele oferecer... Então, se você fizer essa troca na hora que tiver um logo, faça a troca para você. Mas é interpretação. Interpretação é questão de afinidade com vocês aí. Você falou um negócio agora que eu sempre falo para os meninos da sala de aula e estou falando para vocês. Cara, a interpretação é o que mata muita gente, principalmente no raciocínio lógico, tá, pessoal? Vou até escrever aqui, ó, interpretação. Porque a interpretação, professora, se eu falar para você que o maior problema dos alunos de raciocínio lógico é a interpretação, você não tem ideia. Português também. Deu certo, então. Né? Deu certo, então. Né? Então, gente, né? Fica a dica para vocês. E aqui, as duas matérias, se você for colocar no papel, é quase, sei lá, 30%, 40% do seu concurso. Né? Você vai pegar, tem que ir concurso agora, por exemplo, abriu um exemplo hipotético. Hipotético não, abriu agora, Rolim de Moura, Santa Luzia, raciocínio lógico português é 40%, 45% de toda a prova. Então, se você tem o raciocínio lógico e a português já fixado na sua mente, você já tem quase metade da prova. Gente, a metade da prova tu já tá com a mão no... Polícia Civil do Paraná também. Do Paraná também, não foi? Então, tu já tem, ó, já tá com a faca na mão. Aí tu estudou o restinho lá que faltou, é o queijo. Pronto, cortou, comeu, ó, só alegria. Essa que é a grande sacada do negócio. Raciocínio lógico, entenda. E português é uma das principais matérias que você tem que saber. Todo concurso cai. Ó, vou responder o pessoal aqui. Prof, concessiva seria um exemplo embora? Sim, meu caro Renato. Suliane, ela falou, faça um pouco mais devagar a resolução. Tá. Deixa eu ver. William, hoje não é aula de português, tá? Então, não consigo falar complemento nominal e adjunto. Hoje é raciocínio lógico e eu estou dando qual a contribuição do português dentro do raciocínio lógico. A aula, na verdade, é do professor Jefferson. Eu estou dando os pitacos de português dentro. Não, mas... Qual a melhor sequência de assuntos, na sua opinião, para estudar, prof. Jefferson? Ah, é? Que sequência por onde que eu começo o raciocínio lógico? O raciocínio lógico é proposição. A primeira estudo é proposição. Por que proposição? Porque dentro da proposição você precisa saber se ela é certa ou a primeira coisa, saber o que é uma proposição. Porque todo raciocínio lógico, depois você aprende isso, tudo é com base nisso daqui.
E isso daqui é um assunto que puxa muito a língua portuguesa, muito. É a base, é o que segura o raciocínio lógico, a proposição. Depois vem conectivos, você começa a entender conectivos. Só que entenda, gente, o raciocínio lógico tem proposições que ela já vem o valor lógico dela embutido. Certo? Simples. Quer ver? Existem proposições, cadê? Deixa eu pegar o pincel aqui, que já vem com valor lógico embutido. Olha aqui isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu digo assim, ó, professora, ó, o cachorro mia. Né? Falando de, né? Mia. Errado. Tá. Primeira coisa que eu pergunto. É uma sentença? Sim. Sim. Mas eu pergunto, declarativa é uma pergunta, exclamação, sem verbo, é uma ordem, é o quê? É o quê? O cachorro mia. Eu tenho um verbo, eu tô miando, de miar, né? É uma declaração o cachorro, falsa. tá, é uma declaração. Se é uma declaração, ela vai ser uma proposição. Falsa. Exatamente. Então, existem proposições que ela já vem o valor, o valor lógico embutido nela. Essa é a grande sacada. Quando eu digo assim para vocês, ó, 5 mais 5 é igual a 9. Eu estou declarando alguma coisa? Estou através de números. Só que essa sentença que eu pergunto, o valor lógico dela já está embutido? Já. E é eu o já quê? sei, eu sei. Essa você sabe, né? É falso. Só que o que acontece? Então existem, eu digo assim, ó, outra. 2 é ímpar. Essa eu também sei. Então o quê? Falso. Só que é uma declaração? Sim. É uma proposição? Sim. E essa proposição, ela já vem o valor lógico dela embutido. O problema no raciocínio lógico que muita gente tem é quando eu escrevo assim, ó. João é pescador. Aí eu não sei. Aí eu não sei. Estão entendendo a sacada? Existem proposições, que são declarações, que já vem o valor embutido. Existem proposições declarativas que eu não consigo chegar. É aqui que vem a grande sacada do quê? A grande técnica, professora, que eu digo que é o quê? Verdadeiro ou falso. É aqui que vem a grande sacada, que é o quê? A tabela verdade. Vem a tabela verdade que vai te auxiliar para saber se aquilo é verdadeiro ou falso. Que vai ser a sequência da proposição. Que é a sequência da proposição. Depois disso, aí você vai aprendendo as dicas e assim vai, né? Uau! Beleza? Português. O Ítalo perguntou de português. Dica que eu dou. Pegue o seu edital, pegue uma folha. Se você não quiser comprar uma gramática, fala, prof, agora eu não estou podendo comprar gramática. Ou pesquise um índice na internet, ou pegue, vá lá na biblioteca, na livraria, né? E olha assim a sequência. Aí vai por tópico. Fonologia. Aí você vai estudar primeiro fonologia. Você vai estudar depois ortografia, porque é a sequência lógica da coisa. Ortografia, morfologia e aí sintaxe. E é quando você entra em sintaxe que começa a fazer morfossintaxe, beleza? E aí eu não tenho como detalhar cada um deles, porque eles abrem muito o leque de informações. Olha só, cadê o Zé? Para jogar na tela. Zé. Então, enquanto isso, a gente vai dançar? Vamos. Ei, tem um vídeo da professora dançando, hein? Vou nem falar nada, hein? Nem é nada, é você cantando que música? Garçom. Não é essa daí, Olha, não. não é essa, não? Calma que eu vou Evidências? Também. Eu acho que é evidências. Não. Não é, não. Você me pede na carta que eu desaparei. Ei, moleque, essas lives estão muito top, né? Fala a verdade. Moleque, vamos lá. Beleza. Então vamos lá, mais alguma questão, pessoal? Enquanto eu tô esperando aqui É porque a gente tem que jogar na tela para vocês verem. Alguma questão? Vocês estão entendendo bonitinho, meus lindos? Abra seus corações para a professora. Para mim só não, para você também. Abra seus corações para a professora aqui. Vamos lá. Né? Peraí, vai falando aí que eu vou chamar ele aqui. Vai lá, vou ficar aqui, ó, só enchendo o saco. Vou cantar para vocês, o que vocês acham? Não, né? Sou horrível. Faz o seguinte, né? Dá um print aí na tela do celular de vocês agora, né? Faz assim, professor. Assim, print. não, peraí. Aqui, ó. Faz um print agora e marca nós aqui, ó. Vai lá. Ah, moleque! Fechou. Tamo junto. Melhor continuar como prof. Ih, tá ruim, viu? Tá ruim. Ei, eu canto bonito. Mas eu não vou cantar, porque senão eu vou fazer vergonha pra ele, entendeu? Vamos lá. Proposição. Olha só, lembra que eu falei de oração subordinada?
enquanto estava na tela aqui, o professor explicando, eu já bati o olho. Olha só, na proposição, no Brasil, 20% dos acidentes ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. Proposição simples? Com certeza. Não é? Sem dúvida. Agora, por que, professora, que é uma proposição simples? Vamos procurar sujeito, verbo e complemento. Vamos fazer análise sintática. 20% dos acidentes, sujeito. Como é que eu sei que é sujeito? Você chega no verbo e pergunta quem. Quem ocorreram? 20% dos acidentes. Ocorreram com quem? Aí eu tenho aqui o complemento. Com indivíduos. Com indivíduos. Complemento. E aqui eu tenho uma oração, vermelhinho. Eu tenho uma oração subordinada, oração subordinada adjetiva. Prof, da onde que você tirou essa conclusão? Porque este meu que é um pronome relativo. E pronomes relativos dão orações adjetivas. Prof, eu preciso de tudo isso? Talvez na hora da prova você não consiga bater o olho aqui e enxergar que não é uma proposição composta. Você olha, tem tanta coisa escrita aqui. Às vezes a banca manda para você uma questão ainda maior do que essa. E aí você vai achar onde é que eu sei que é sujeito ou não é sujeito. Separei a minha oração principal, sujeito, verbo, complemento. E aqui eu tenho uma oração adjetiva. Porque este que vai ser substituível por o qual. No caso, os quais. Olha só, os quais consumiram bebida alcoólica. Então, isso aqui, não é considerado, de acordo com o raciocínio lógico, e o professor me corrija, uma proposição, porque ele apenas está qualificando, adjetiva. Ela qualifica, exatamente. É como se fosse o meu predicativo do sujeito, na verdade, predicativo do objeto. Como se fosse, não é, tá? É uma oração subordinada adjetiva. Mas ela como se estivesse qualificando o meu objeto, que é o indivíduos. Na verdade, objeto indireto, né? Porque está com com aqui. Entenderam? Então, por isso que eu tenho uma oração, uma proposição simples. Caramba, porque eu não tenho aqui Tem algum conectivo? Você está vendo um E? Você está vendo implícito um sim, então? Você está vendo implícito um ou? Não está vendo. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma oração subordinada. E oração subordinada não vai derivar para você uma proposição. Nem sabia que tinha tudo isso nessa hora. Como é que pode, né? O que eu tenho dó dos meus alunos? Porque a banca infeliz me pergunta, e ela não me pergunta só o nome disso aqui. Oração subordinada adjetiva. Restritiva ainda, né? Porque não tem vírgula. Ela às vezes vai perguntar qual é a função deste que. Se ele é um sujeito, se ele é um objeto, ele pode ser qualquer coisa. Mas eu sempre, professora, nessa questão do que, eu sempre falo, é uma das principais coisas que eu sempre tenho que entender dentro do português. É o que e preposição. E o se. Se tu sabe esses três carinhos, tu já tem metade do português. Metade do português. Eu sempre falo isso para eles. Porque a preposição, você já sabe, porque com a preposição tu sabe se é objeto direto, indireto, direto, indireto. Tu já mata. Já matou. Né? Tu já mata, só com a preposição. Aí tu pega o quê? Se tu entende se é um relativo, porque ele, às vezes o quê tá puxando outro sujeito de outro lugar, integrante, então ele tá integrando outra coisa, que tá puxando um objeto. Então o quê? É malvado. O quê é do minha aula de sexta-feira, que a metade da aula é aberta lá no canal do YouTube, e a outra metade é só para os alunos online, né? Do Agora Eu Passo. Vai ser sobre funções do C e funções do quê? Funções do C e funções do quê? Vai ser só disso a aula. Sexta-feira, aula com a professora, né, Verônica, todo mundo aqui para você nunca mais errar que e funções do C e que. Beleza? Então essa aqui já foi. Fechou. Pronto, essa aqui Vamos é lá. sua. Deixa eu ver. Eu não lembro da resposta não, tá? Vamos lá? Aqui, a Rawane, como é que pronuncia seu nome? Minha amada ou meu amado? Porque eu pergunto isso, amado ou amado, porque eu tenho um primo que chama Heine, e é homem. E eu tenho um amigo que chama Renier, e é homem. Então, não dá pra... Escreve Rainier. Então, você não sabe se é homem ou se é mulher. Preciso estudar muito ainda. Não é que você precisa estudar muito ainda. É porque você não pegou a linha fina. Quando der aquele start, você vai começar. Eu sempre ensino para os meus alunos terem paciência pelo seguinte: como é que funciona o cérebro humano? Veja bem, tenha paciência em relação a isso, tá? Não sou formada em psicologia, apesar de estudar muito psicologia porque eu gosto.
tive que estudar para aprender, para reconhecer o meu cérebro, que o meu cérebro, eu sempre falo para vocês, é um pouco mais lento que das outras pessoas, então eu tive que estudar um pouco. Mas o cérebro humano, no conhecimento, ele vai funcionar marromeno, como um disco de computador, quando você vai fragmentar e desfragmentar. Você vai colocando um monte de informação, aí deleta a informação. Coloca informação, deleta a informação. Aí vai ficando esses espaços aqui, ó. Um monte de lacuna. O seu disco do computador está quase cheio, aparentemente, com um monte de informação picada e ele não consegue ler, por isso ele fica lento. Aí você contrata alguém que vai formatar e aí ele vai fazer o quê? Fragmentar tudo isso aqui. Ele vai pegar esses pedaços que estão desfragmentados e vai juntar. E aí sobrou esse pedação todo branco para você colocar a informação de novo. Olha o tamanho da informação que você consegue. Aqui é o tamanhozinho só da informação que eu consigo. O seu cérebro é assim quando você está estudando. Eu ensinei, aí você fala, rapaz, agora que deu um nó. Misturou raciocínio lógico com português, eu acho que eu vou me matar amanhã. Tá bom. Não é a ideia? O cara nunca mais a outra. Eu cheguei à conclusão de que não sei nada. Mas daqui a pouco, você vai dormir, que é geralmente quando acontece esse processo aqui. Você vai estudar no outro dia, pode ser amanhã, pode ser que demore um pouquinho mais, mas vai acontecer esse processo de juntar essas informações e sobrar esse pedação, e aqui faz... Ah, agora eu entendi. Então tenha calma com você e com seus estudos. Mas não desista. Mas esse negócio de, agora eu entendi. É muito bacana. É legal porque, por exemplo, você está vendo raciocínio lógico com português. Agora você não está, às vezes, você não está conseguindo entender o que é verbo sujeito. Meu Deus, agora são as duas matérias. Cara, se você entende que é uma coisa só que você precisa entender, que você consegue matar tudo, olha que legal. Né? Pensou? É uma coisa que você consegue, por exemplo, português você mata raciocínio lógico você mata português. Que coisa maravilhosa! Isso é ótimo! Melhor coisa que pode acontecer. Cara, esse negócio do HD é legal mesmo, hein? É, mas é assim que funciona o cérebro, né? É? Você sabia Quando não? Dorme? Não. É quando dorme? Geralmente é quando dorme. Tem que dormir, então. Por isso que é importante dormir. É difícil, eu tô difícil de dormir. Ainda mais nessa quarentena que não tem horário, né? Aí... Eu tive uma fase que eu fui musical, né, na minha vida. É? E aí, quando eu não conseguia pegar uma música para fazer a apresentação, eu dormia ouvindo essa música e no outro dia eu pegava. Ah, é? Porque fazia o processo durante o sono. A última informação que você faz antes de dormir é uma das principais. Uma coisa que eu fazia muito é estudar com música. Não é bom. Mas só que música... Mas eu digo porque que me ajudou muito com música. Mas música que eu digo são frequências sonoras na mente. Né? Que tem um negócio chamado binaural, que são músicas, por exemplo, alfa. Alfa, beta, delta, tudo mais. O que é? Nosso cérebro é formado por frequências. Olha que nada a ver português, raciocínio lógico. É tudo. Professores são cultura. É cultura. Então, o que acontece? Nosso cérebro é formado por ondas. Lógico, os conectivos do cérebro são formados por ondas. E essas ondas são através de frequências. Então, às vezes, quando eu vinha no trabalho, muita coisa, cálculo, eu sou contador, né? Então, eu vinha com aquela cabeça toda agoniada, sofredora, aquele monte de coisa e pá, bombardeado o dia inteiro. Eu chegava em casa e eu colocava ondas sonoras binaural alfa. Ah, daí não é qualquer coisa. O cara vai escutar música sertaneja. Não. O que eu digo música são frequências. Por quê? O teu cérebro vai ficando, por exemplo, tu sai do trabalho, tua frequência tá assim, ó. Pô, tu pega trânsito, tu pega ônibus, tu pega não sei o que lá, então assim, aí de repente tu chega em casa, você toma um banho, rapaz, ficava só o bonitinho. Não, daí funciona mesmo. Que é justamente, eu acho que pode ser isso aqui também, saber que ele vai juntando as coisinhas. Nossa, é maravilhoso, tá? O que acontece? Aí tem um médico vendo e fala assim, essa menina é doida. O que eu estou falando para vocês é o pouco que eu estudei, que eu sei como é que funcionou o meu cérebro. Não sou médica, pelo amor de Deus. Esse processo aqui, ó, é um dos que não começa a acontecer com quem tem Alzheimer, né? Ele vai perdendo as sinapses neurais e, infelizmente, a pessoa começa a não fazer mais isso. Verônica, você é uma gatona. Obrigada. Tá demais, hein? Ei, hashtag coraçãozinho, professor Jefferson aí também, pelo amor de Deus. Olha, cara, ajuda então... Vamos lá. Professor, você tem uma aula gravada somente com questões? Tem o Suliane, tá no AEP, tem CESP, tem outra banca que eu não me lembro qual é. Só questões? Só questões. Tá? Só questões, tá? Que tu consegue entender a banca. Ó, vamos lá. Então, mais questões, né? Vamos lá, Zé, joga aqui nas questões. Só alegria, só alegria.
Pode jogar aí pra tu. É? Beijo, linda. Ah, tá, Ninguém tá, falou que ele é lindo, só tá falando que eu sou linda. tá Obrigada. demais, hein? Tá foda, hein? Tá difícil. Ei, pessoal. Ei. Alguém, pelo amor de Deus, manda um lindo pra ele não, senão ele não lindo dorme. não, coraçãozinho, por favor. Vamos lá. Ó, a expressão. Como não se indignar assistindo todos os dias os atos de violência fortuitos estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo. É uma proposição lógica. É uma proposição lógica, gente. É uma proposição lógica. E aí, bebê? E aí? Não. Alguém veio falar que ele é bonito, pelo amor Alguém de veio falar, Deus. fala que eu sou bonito, por favor. Fala, pelo amor de Deus. Deixa eu sair da tela pra não ficar todo mundo Vou junto. falar que eu tô com lindo, eu tô com a princesa da língua portuguesa e tô com o lindão da matemática. Ui. Por que você tá vermelho? Porque ninguém falou que eu sou bonito, cara. Tô Fala, triste. Ele tá sofrendo ali, ó. Ninguém falou que eu sou bonito. E meio acabado ainda. Jeff, profi lindo aí. Aê, obrigado. Pô, agora sim. Mas agora ela é sim. monitora, ela não vale. Ela tá fazendo Pô, isso velho, por causa da nossa, bolsa é dela de bonito. monitora. Nossa, porque a monitora, sacanagem. Alguém não monitora, por Pessoal, favor? coloca aí, hashtag loiro lindão. Não, e pior é que pior foi o aluno aqui, o David. Não é proposição. Ah, não, é preposição. Não, é proposição. Ah, Não isso mesmo, daí não não é, mesmo. não é. Você que tava falando que era uma proposição falsa porque chamaram ele de lindo. Nossa, olha que Pessoal, todo mundo fala aí que o professor, principalmente os homens aí, que o professor Jefferson é lindo. Ele tá com... É o quê, rapaz? Tá sofrendo. Valeu, beijo. É o quê, rapaz? Tá de brincadeira, velho. Vamos lá. Ele falou que você perde pro Nakana. Eu perco pro... Você falou que eu perco. Se eu perder pro Nakana, acabou a minha reputação. Um japa feio desse... Não. É o chefão, velho. É o chefão. Não, você é doido, vamos ser não, mandado chefão, embora. Não, o chefão é fera. Então aqui, ó. Errado. Tu olhou isso aqui, ó, lindo. E apareceu aqui, ó. Uma proposição lógica. Tá fora. Não pode ser. Nunca, nunca, gente. Nunca aqui, ó. Questão, olha só. E cai, gente. Né? A ANS, né? A ANS, Banca pô. boa, pô. Ó, STF. A pessoa tem o direito ao livre pensar e à liberdade de expressão. É uma proposição lógica simples? Pra mim, tá errado porque é aberto. As pessoas... Né? Mas mesmo assim, ó, você pega, as pessoas têm o direito ao livre pensar e à liberdade de expressão. Nós temos dois erros aí, tanto as porque aqui eu pessoas tenho como sujeito composto, STF, que estão caindo no Então STF. tá errado. Errado, lógico. Eu acertaria. Lógico, né? Ó a frase. O perdão e a generosidade são provas de que o coração de um coração amoroso. Típico Banca CESP. Essa Sim, é típica. o Eu estudei perdão sobre isso. e a generosidade são São provas. Eu tô nervoso aqui, Ficou velho. nervoso. Eu tô Chamaram nervoso. ele de bonito. Até que enfim. Foi? Verdade? Pede pro Nakano Japa, gatão queridinho da galera. Japa, queridão da galera. Loiro mesmo, meu estilo. chefe, Ó, é loiro estiloso. Agora sim. Pô, loiro estiloso não é bonito. Amanhã sai o edital do Depende. Cara, parece que sim, pessoal. Ó, Parece ele que- pediu pra explicar mais com calma essa questão aí. Qual, do perdão? Essa é que está agora, isso. Ah, é? Tá, então vamos lá. O perdão e a generosidade são provas de um coração amoroso, né? E estará corretamente representada por P e Q, em que P e Q sejam proposições lógicas convenientemente escolhidas. Pessoal, o que a gente falou para vocês? Ó, né? Vamos lá. Eu tenho uma proposição, de novo, simples, tá? Mais uma proposição simples, né? Cuidado com isso aqui. O mais sempre vai ser um conectivo. E, ou, já expliquei para vocês, sim, então você já sabe. Cuidado, porque essa proposição simples, que a professora Verônica explicou muito bem pra gente, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter sujeito, verbo e um complemento. Essa proposição simples, ela tem que ter o quê? Sujeito, verbo e um complemento. Agora pensa comigo, gente. Vamos lá. Quando eu tenho aqui, ó, o perdão e a generosidade são provas de um coração amoroso. Eu pergunto para vocês, eu tenho uma proposição simples mais uma proposição simples? Você olha, o perdão, Sujeito. sujeito, e a generosidade, Sujeito. sujeito. Então, deixa eu ver se eu lembro. Isso aqui eu tenho um sujeito composto.
Então eu tenho um sujeito composto e aqui eu vou ter um verbo. Olha só, eu só tenho um verbo. Como é que vai ter duas? Como é que eu tenho duas proposições se eu só tenho um verbo, gente? Então, ó, são provas de um coração amoroso. Então, aqui, ó, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e um complemento. Isso daqui vai ser o quê? Proposição simples. Eu não vou ter um P e Q. Olha só que Viu a lindo sacada? isso aqui. Então, eu tô entendendo isso Ei, aqui, ó. na minha época Ó, eu ia errar, porque eu ia olhar um sujeito, conectivo. Ó, composto. Cuidado com isso, gente. Muitas vezes o pessoal só fica, vou decorar só o conectivo, mas cuidado. Você junta no português isso daqui, ó, o perdão e a generosidade. São os dois. É um São sujeito. dois, é um sujeito. Olha aqui, ó, só tem um verbo. Como é que eu vou ter aí três proposições se eu só tenho um verbo? Tá, beleza. Foi? Galego, tu é lindo agora. Ah, moleque! Vibra! Tamo junto. Sujeito composto, isso. Exatamente, Davi. Exatamente, é sujeito composto. Então, o sujeito é composto, não uma proposição composta. Não uma oração composta, né, professora? Seria uma oração composta também? Posso Não, dizer? é Não? oração simples. Oração simples, mas quando eu falo... Período simples a gente período chama, né? simples, né? Mas um período composto seria desta forma aqui também? Período composto é a mesma coisa. É a mesma coisa? Período composto ia ser aqui, ó. O perdão e a generosidade são provas de um coração amoroso e a mentira e a saudade são provas da maldade. Então é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que quando eu falo, só para eu entender, tá, gente? É só para eu entender porque vem em mim. Mas assim, ó, quando eu falo proposição simples, professora, eu tô falando, eu tenho que ser um determinado, né? O sujeito determinado. A diferença do A oração português... pode ser qualquer uma. A oração pode ser qualquer sujeito. Qualquer sujeito, é isso? A nossa oração pode ser qualquer sujeito. Não, pode Por falar exemplo, que isso é que eu fiquei na dúvida agora. A oração, para nós, pode ser qualquer sujeito. Pessoa, vamos colocar o ela, né? Que é o mais comum que caiu em prova. Pronto. Ela é feliz. Pronto. Para nós é uma oração, Simples. é um período simples. Uhum. Mas, vamos colocar uma que cai ali, né? Isso. Ela é feliz e... Então, se Ela é feliz e estuda muito. Zé. E estuda muito. Ponto. Então, vamos puxando para cá, porque o Zé vai ter que pegar lá, né? Isso, Foi. aí. Para o raciocínio lógico, não é a preposição, porque está aberto. Isso. Mas para o português, ó, sujeito, verbo, complemento. Cortou. Um novo período eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui um conectivo e, que eu tenho uma conjunção aditiva. Aqui eu tenho uma conjunção aditiva. E aqui eu tenho um período coordenado, uma oração coordenada. Por que é coordenada? Porque a conjunção é coordenada. É a conjunção entendi. que eu ensino para eles assim, ó. Decore o asse, sabão em pó asse. Ah, se todo branco fosse assim. Lembra disso? Você é mais velho, lembra, né? Os novinhos não lembram, não. Não lembra não, lembra não. Eu tenho aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Se tem qualquer uma dessas, é coordenado. Não importa. Porque o que as pessoas falam? Ah, se tem sentido sozinho, é isso que a gramática explica, né? Quem é letrado. Se tem sentido sozinho, ou se não depende de ninguém, é coordenado. Aí você lê assim, estuda muito. Opa, acho que não tem sentido. Ah, mas e se você buscar o sujeito de lá? Então não pense assim. Olha o que tem aqui. Conectivo fala então. Conectivo que decide. Caramba, bicho, olha. Agora, para raciocínio lógico, João é feliz e estuda muito. Perfeito! E vai ser composto mesmo o João estando oculto aqui? Sim, também. Viram? Foi. Né? Porque aqui eu tenho feliz e estudar. Estuda, dois verbos. Então vai ficar, porque o João já Sacaram então? E aí, pessoal? Imagina com farda da PF. Eu sou PPF, meu amor. Polícia Penal Federal de preto. Moça de preto. Chupa essa manga. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Amanhã sai o edital do DEPEN, isso eu acho que é mais o Nakano que fala. Acredita-se, reza a lenda. Parece que tem... Reza a lenda que sai, né? Mas parece que houve furos aí do... eu escutei parece isso que alguém aí. parece assim, né? Parece que... eu ouvi dizer. Porque eu sei, para publicar no Diário Oficial da União, tem que dar um clique no botãozinho lá no SEI para poder mandar para o Diário Oficial. E parece que esse clique, né, não sei quem foi o abençoado, pode ter, né, vazado. Então tem esse murmurinho aí, tá, pessoal? Não sei se é verdade. Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês. E se saísse amanhã, você está preparado? Amém.
Eu acho que eu vou fazer essa prova, falei pro Henrique hoje. Acho que eu vou fazer essa prova. Vou fazer só pra ver qual é. Já pensou? Você sabe que a PRF, eu devia ter feito, eu estudo pra PRF, né? A PRF passada eu não fiz, porque eu falei, não estudo trânsito há muito tempo, tô me dedicando muito a dar aula e não fiz. PRF. Engasguei aqui com a saliva. Porque eu quero morar no sul, quero morar em Santa Catarina. Então, se eu tossir, ele joga algo em mim. Joga mesmo. Porque eu quero morar em Santa Catarina, então eu quero fazer PRF. Ah, tá. E eu fiz a prova essa semana, só com o conhecimento que eu tenho, sempre, porque eu voltei a estudar agora, enfim. Fiz a prova. 90 pontos líquidos. Porque gabaritei português. Ah, Aí, Banca CESP mantém o mesmo padrão, eu bato o olho na questão, pelo enunciado eu sei se está certo ou está errado. Então, eu não tenho o conhecimento fechado daquilo, mas eu bato o olho, eu sei que está certo ou está errado. E aí, fiz 90 pontos líquidos. Eu vou fazer isso com o DEPEN. Não tenho todo o conhecimento mais. Claro, LEP, essas coisas, eu sei porque eu uso, isso está na minha prática. Né? Eu sei quantas horas de sol tem que ter, eu sei quais são os direitos e deveres, pena máxima. Isso aí a gente sabe porque eu trabalho com isso. Mas e o resto? Você acha que eu sei todos aqueles regulamentinhos que eu não lembro mais? Porque uma coisa está na prática e outra que está no regulamento. Que existem regras que estão no regulamento que a gente não põe em prática, porque não está no nosso dia a dia sempre. E você não fica lembrando de conceitos quando você está Mas eu tô pensando em fazer essa prova. Vai que eu passo, eu faço mais um curso de formação. Tenho direito, sabia? Tenho direito de fazer um curso de formação, se eu quiser. Passei. Olha eu indo pra Floripa. Sabe por que eu não faço? Eu não sei fazer barra. Ei, mas sabia? Eu já passei em segundo na prova de PM aqui de Rondônia. Tinha 25 mil inscritos, eu fiquei em segundo. Chupa essa manga. Ó. Foi? Fiquei em 25 mil inscritos. Não fui foi? fazer a barra. Não fez. Depois Contrato, eu conto. Henrique, que ele faz. Depois eu conto a história. Gente fina, hashtag. Então, pessoal. Nota de corte foi 89. Aqui em Porto Velho foi 84 nota de corte. 84. Foi 84. Eu lembro dessa prova aqui. Aí, olha só, eu ainda dei o tema da redação no simulado anterior. Será que eu ia ir bem na redação? Tá doido, hein? Que mancada, né? Nossa, quando eu terminei a prova, eu fiquei com vontade de chorar em vez de ficar feliz. Eu devia ter feito essa prova. Já achei pouco, né? Olha lá. Sairei em primeiro lugar. Quando eu passar, eu vou pagar um churrasco. Cobrarei vou fazer uma foto. Te acho. Isso daí, ó, pode contar um negócio? Duvido! Ninguém nunca pagou. Já foi oferecido, gente, ó. Duvido. Eu vou ter que dar um print, já deu, ó. E outra, se fizer com churrasco, não vem com esse negócio de bananinha, não. É de picanha pra lá, né? Pelo já tá rico, pô. Pelo amor de Deus. Não vem com esse negócio de cristal, não, também, tá? É Heineken, por favor, ei. Eu sou mais enjoada, eu ainda vou além, tá? Rapaz, eu mantenho meu corpinho. Se for pra engordar esse corpinho aqui, você acha que eu vou engordar com qualquer coisa? Nem a pau. Chopp de louvada, por favor. Artesanal. Chopp de louvada, então. Sou de Teresina. Eu tenho um colega muito querido de Teresina. Forte abraço, pessoal. Né, vocês aí. Acho que então, fechamos, galera, né? Fechamos, então. Os professores são de Rondônia? Sim, na verdade eu sou paranaense, mas moramos aqui em Rondônia. Eu sou daqui mesmo, tá? Sou daqui da Bolívia. Aqui da Bolívia. Sou aqui da Bolívia. Acho que acabou, só isso. Tá. Beleza, então, pessoal. Então, galera, tá? Isso aqui é só... a gente faz muito tempo que a gente quer fazer essas lives. Quem sabe agora, né? A gente pegou não pegou o jeito, a gente continua, porque tem muita coisa que é parecida, muita coisa, né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente finalizou por hoje, tá bom? Poxa, muito legal vocês participando. Vocês verem como é a junção das matérias, né? Muito legal estar com vocês, maravilhosos. Seus lindos, suas lindas, sempre estamos juntos, vocês sabem disso. Tatua, matematiquinha, tatua português. E, ó, tá? Não esqueçam de... Você não mostra a marca? Não pode mostrar a marca. Fazer propaganda? Né? Não pode. Do gelzinho, pessoal, máscara, né? Tá, pessoal? Vamos cuidar. Eu sei que todo mundo cansado, eu falei isso com o Henrique hoje, que eu acho que a gente talvez iniciou, né? É muito difícil ser chefe de governo numa situação dessa. Muito difícil. Fecha, abre, porque tem muita gente dependendo financeiramente. Eu sou servidora pública, então continuo tendo meu salário. Posso ter um congelamento, posso ter uma redução, mas eu vou receber. E quem depende do trabalho diário, né? Que recebe diariamente ou é empregado, o Henrique, por exemplo, é personal, está trabalhando. Então, eu entendo o lado de todo mundo.
e entendo o lado dos políticos também, como é difícil, a gente nunca passou por isso no planeta. Mas eu acho que talvez a gente tenha iniciado muito antes. Saiu o edital? Saiu? Não sei. Talvez tenhamos começado muito antes esse isolamento, todo mundo cansado e todo mundo já querendo ir para a rua. Cuidado, evitem isso. Porque realmente nós estamos em Porto Velho aumentando os casos, todos os dias aumentando muito. Precisa sair? Eu preciso sair, não tem jeito, eu acabo vindo aqui ou fazer uma atividade física na rua. Mas protejam, usam máscara, lembre, não coloque a mão na máscara, lave sua máscara. Não adianta ficar enfiando a máscara no bolso. O que é que eu faço quando eu tenho que tirar? Põe num saquinho. Né? Um saquinho limpinho, porque se você ficar contaminando a sua máscara não vai resolver nada. Verdade. Lave a sua mão, minha mão já está ressecada, unha curta, mas realmente a gente precisa passar por isso, não tem jeito. Pessoal. E lembrem, Concordo, 100%. corações elevados aos céus, peçam a Deus para realmente a gente passar por isso e com os menores traumas possíveis. Com traumas, não tem como fugir deles, mas Sem dúvida, pessoal. que seja o menor dos males, tá? Beleza? Beijo. Pessoal, forte abraço. Fiquem com Deus, viu? Tamo junto, galera. Tá bom? Até mais! Falou, beijo!